Oi galera, como que vocês estão? Eu espero que esse vídeo encontre vocês muito bem. Aqui é a Rei e hoje eu tô de volta pra trazer recomendação de 5 livros da literatura brasileira que eu acredito que todo brasileiro deveria ler. São 5 livros que me marcaram profundamente, livros que vão trazer questões envolvendo a estrutura social brasileira que me fizeram também aí refletir sobre alguns temas envolvendo essa estrutura do nosso país. São livros que eu absolutamente adorei, porém livros que, é claro, vão trazer aí temas um pouco mais, digamos assim, pesados. Então, deixo aqui já o aviso, né? Porém, são livros que eu recomendo e que eu acho que todo mundo deveria ler. E esse vídeo aqui, na verdade, surgiu depois de eu ter lido, né, mais recentemente, um dos livros que me fizeram ter esse sentimento. Então, eu comecei a pensar, putz, quais foram os outros livros de literatura nacional que me causaram essa sensação de, meu Deus, sabe, parar e pensar no que acontece dentro do meu país, ou do que acontece já desde muito tempo e ainda perdura até hoje, ou coisas que muitas vezes a gente não conversa tanto, porém deveria, sabe? Então eu trouxe aqui 5 com uma menção honrosa. Antes de comentar com vocês sobre esses livros, eu vou só pedir pra você deixar o seu curtir nesse vídeo, que isso é muito importante pra divulgação aqui do canal. Vou te pedir pra se inscrever se ainda não estiver inscrito, ativar o sininho pra ficar por dentro das atualizações dos próximos vídeos, que sempre tem vídeo novo saindo toda semana por aqui, e também pra me seguir nas outras redes sociais, lá no Instagram, no TikTok, tô sempre também fazendo recomendações de livros por lá. E também te convido para acompanhar as novidades através do canal do Telegram, em que a gente posta sempre novidades de novos conteúdos e também de livros em oferta. O link fica aqui na descrição, todos esses links ficam aqui na descrição. E por fim, porém não menos importante, vou te convidar também para conhecer o meu apoio coletivo através do Catarse, que é uma forma de você apoiar o meu trabalho e receber recompensas em troca. O link fica aqui na descrição, você acessando o link pode conferir todas as recompensas e todas as formas de apoio também. Vou começar então as recomendações, nessa lista de recomendações, falando sobre o livro que me trouxe, né, esse insight, que me fez pensar sobre os livros da literatura brasileira que me causaram esse tipo de reflexão. E o livro em questão é O Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus. Aqui a gente tem O Diário de uma Favelada. Esse livro foi traduzido para 13 idiomas, foi escrito, na verdade, as passagens do diário da Carolina são da década de 50, finalzinho da década de 50, e aqui a gente tem a história de uma mulher preta que vive na favela do Canindé, a antiga favela do Canindé em São Paulo, que foi desocupada e hoje em dia, enfim, foi urbanizado, não é mais nada do que era na época em que a autora narra a sua vivência por lá. A gente tem a história dessa mulher que nasceu em Minas Gerais, no interior de Minas Gerais, e se mudou para São Paulo em busca de melhores condições de vida, porém quando chegou lá não encontrou nada daquilo que ela estava imaginando e a sua última, né, opção de sobrevivência foi viver na favela, e ela trabalha, na verdade ela tira o seu sustento da coleta de papéis e de itens que ela encontra pela rua que ela pode vender. Então ela todos os dias sai muito cedo de casa pra fazer esse trabalho, né, pra fazer essas coletas, vender tudo que ela conseguir, porque todo esse dinheiro vai ser revertido para a alimentação própria e dos seus filhos. Ela tem 3 filhos, cria os filhos sozinha, e ela vai narrar, né, ao longo de todas as passagens do diário dela sobre essa convivência que a família dela tem diariamente com a fome, com a precariedade, com a pobreza, com a insalubridade de viver na favela, com a falta de recursos, seja pelo Estado, seja pela própria falta que ela sente ali, né, de não ter um emprego que permita ela a sustentar a sua família de forma decente. Ela sente muita revolta em muitos momentos por tudo que ela tem vivido, e a gente vai vendo ali nas passagens, né, que vai tendo essa revolta intercalada também com algum momento ou outro assim de esperança. Através dos relatos da Carolina, a gente vê a realidade de uma pessoa que precisa todos os dias sair em busca do seu alimento, porque quando ela não consegue sair, seja porque tá chovendo muito e não vai ter papel na rua pra ela catar, seja porque ela acordou se sentindo muito mal, muito fraca, porque afinal de contas ela não tem um alimento necessário, né, para sua sobrevivência diária. Então ela tem provavelmente falta de muitos nutrientes, deve estar desnutrida, então frequentemente ela se sente muito mal fisicamente, não consegue sair de casa pra conseguir, né, o sustento dos seus filhos daquele dia. Então quando isso acontece, é algo que angustia demais a Carolina, que deixa ela muito, sabe, ainda pior fisicamente, porém é algo que ela precisa conviver todos os dias, e mais ainda conviver com o fato de que não somente ela
convive com a fome, mas também de seus filhos. Então, ela narra aqui em diferentes passagens do livro sobre como é difícil para ela, em muitas ocasiões, ver os seus filhos com fome, seus filhos reclamando que estão com fome, e ela não ter nada para dar para as crianças. Então, é um livro que ele é muito triste, muito revoltante, ao mesmo tempo que muito necessário, porque a gente tem aqui uma realidade que é a realidade de uma porcentagem muito grande da população brasileira. Porém, é sim uma realidade que muitos de nós aqui da nossa bolha, né, não temos contato. E quando a gente se coloca nos sapatos de uma pessoa que tá passando por uma situação que não é a que a gente viveu ou que a gente convive, aproxima muito mais a gente dessa realidade, faz a gente desenvolver muito a empatia, sabe, se colocar no lugar do outro e ver que, de fato, a gente vive numa bolha de muito privilégio. E aqui a autora traz isso de uma forma muito visceral, através das suas vivências em passagens de diário. E a gente tem aqui também uma história de uma mulher que é até mesmo, ao mesmo tempo que triste, tem uns momentos em que chega a ser muito emocionante. Por exemplo, o fato de que, apesar da extrema pobreza em que ela vive, ela é uma pessoa que gosta muito de nutrir o seu cérebro, por exemplo, sabe? Ela gosta muito de ser uma pessoa que tá consumindo cultura, por exemplo, né? Ela gosta muito de ler, então é uma coisa que ela faz sempre que possível, né? Sempre que ela consegue um livro e tal, ela pratica o hábito da leitura, ela pratica o hábito da escrita através dos seus diários, e é uma coisa que ela preza muito, sabe? Que ela acha muito importante. Então é muito emocionante, inclusive, ver essas passagens sobre né, como que, apesar de tudo, ela ainda assim tenta separar todos os dias ali um tempo pra ela nutrir o seu espírito, a sua alma com algo que ela gosta. E, enfim, é muito emocionante, muito triste, porém é um livro que eu acho extremamente necessário. Eu acho que todo mundo deveria ler esse livro pra poder ter contato com uma realidade brasileira que, como eu falei, né, muitos de nós não vivem, porém, enfim, né, a gente precisa ter contato com isso. Eu deixei aqui uma marcação, na verdade eu fiz várias, né, mas uma aqui que é praticamente a página inteira, é toda uma passagem do diário dela, e daí eu vou ler um trecho aqui pra vocês entenderem mais ou menos do que eu falo. É no dia 14 de junho, e ela escreve que está chovendo. Eu não posso ir catar papel. O dia que chove, eu sou mendiga. Já ando mesmo trapuda e suja. Já uso o uniforme dos indigentes. E hoje é sábado. Os favelados são considerados mendigos. Vou aproveitar a deixa. A Vera, que é a filha dela, não vai sair comigo porque está chovendo. Ajeitei um guarda-chuva velho que achei no lixo e saí. Fui no frigorífico, ganhei uns ossos. Já serve. Faço uma sopa. Já que a barriga não fica vazia, tentei viver com o ar. Comecei a desmaiar. Então eu resolvi trabalhar porque eu não quero desistir da vida. Quero ver como é que eu vou morrer. Ninguém deve alimentar a ideia de suicídio, mas hoje em dia, os que vivem até chegar a hora da morte é um herói. Porque quem não é forte desanima. Vi uma senhora reclamar que ganhou só ossos no frigorífico e que os ossos estavam limpos. Eu gosto tanto de comer carne, a pessoa falou. Gente, é muito, muito triste. E a gente tem essa realidade em que a fome tá presente e é uma realidade que não tá distante, tipo, do nosso tempo, sabe? Não ficou presa no tempo da Carolina. A gente tem isso hoje. Isso é algo que ainda hoje é um problema dentro da sociedade brasileira que precisa ser resolvido. E a gente vê, pelo menos aqui, né, nesse livro, no contexto histórico e político da época, como o Estado simplesmente não dava a importância necessária. E não, assim, são pessoas que literalmente eram colocadas à margem e o Estado não se importava. E, gente, assim, é muito triste, porém muito, muito necessário. Eu espero muito que vocês tenham a oportunidade de ler e que agarrem essa oportunidade, porque é um livro curto, é um livro que você vai ler rápido, porque ele é em passagem de diário, porém é um livro que vai mexer muito com os seus sentimentos, então eu deixo aqui a forte recomendação pra que leiam. Outro livro que também mexe muito com os sentimentos do leitor e que se tornou um dos meus favoritos foi o Vidas Secas, do Graciliano Ramos. A gente tem aqui um romance muito curto, sério, bem curtinho, que também vai falar sobre uma realidade muito dura de uma família de retirantes no Nordeste brasileiro. Eu não lembro exatamente qual que é o estado, porém a gente tem aqui essa história sendo ambientada no sertão do Brasil e a gente vai acompanhar essa família em que são o casal, 2 filhos e uma cachorrinha, e eles são uma família que vivem se mudando de região para região ali dentro do sertão brasileiro em busca de trabalho nas fazendas pra garantir o seu sustento. E a gente vai acompanhar ao longo da leitura que, né, cada narrativa aqui dos capítulos vai ser feito pela perspectiva de um desses personagens, inclusive da cachorrinha baleia, e o capítulo dela é um dos mais emocionantes de todos, porque a gente tem aqui, no caso, inclusive, uma cachorrinha, né, que se chama baleia, né, um animal grande, gordo e tal, porém ela é raquítica. Ela tá aqui na capa do livro, ó. Ela é uma cachorrinha totalmente subnutrida, como todos os membros dessa família, e a gente vê que, inclusive, ela é tratada como se fosse também um membro dessa família. E, enfim, a gente tem, então, a história do Fabiano, que é o pai dessa família, que tá buscando, né, o sustento de todos, e de tempos em tempos eles vão de cidade em cidade, né, de fazenda em fazenda em busca de novas
novos trabalhos para poder garantir o sustento, porém também em muitas ocasiões a gente vê como que as pessoas se aproveitam, em muitos casos, da falta de recursos, da falta de instrução dessas pessoas para passá-las para trás, para não dar a elas o que é de direito. Então ele é um livro que vai falar muito sobre essa realidade dessa família, né, que é uma parcela de um grupo social do nosso país, porém também vai falar muito sobre algumas mazelas que a gente tem na sociedade, como, por exemplo, a impunidade do que acontece, né, com pessoas menos favorecidas pelas pessoas mais favorecidas, então as pessoas que têm mais poder, que têm mais dinheiro, que têm mais influência, enfim, como esse grupo, né, mais privilegiado acaba muitas vezes usando do seu privilégio pra montar quase literalmente em cima dos menos privilegiados. E a gente vai ter isso sendo trazido aqui de uma forma muito interessante, muito visceral, muito triste também, acima de tudo muito revoltante. Então é um livro que eu acredito que todos os brasileiros também precisam ler, e eu deixo aqui a recomendação mais uma vez, porque eu já recomendei em outras ocasiões aqui no canal. E eu vou falar de um que eu recomendo já, eu tava vendo inclusive o vídeo que eu fiz sobre o meu pé de laranja lima, e quando eu jogo meu pé de laranja lima na busca aqui do YouTube, o meu vídeo ele é o primeiro que aparece e ele já tem mais de 30 mil visualizações. Eu acho que inclusive é o vídeo mais visualizado do YouTube sobre esse livro aqui, o que me deixa muito feliz, porque é um livro que eu gosto muito, que eu me emociono sempre que eu lembro da história, e eu sempre vou recomendar pra vocês. Aqui a gente tem a história também de uma criança, né, então a gente tem esse menino como protagonista, o Zezé, que ele tem 5, 6 anos mais ou menos, e ele também vem de um contexto familiar muito complicado. A história se passa mais ou menos ali meados da década de 20 do século passado. O pai dele tá procurando emprego, né, sempre pra poder manter a família, né, sustentada. A mãe também trabalha ali, né, dando tudo duro, sabe, dando tudo de si em uma fábrica pra poder trazer o sustento pra família, e acaba ficando por conta dos irmãos mais velhos, cuidar dos irmãos mais novos. E a gente tem, né, toda essa história também aqui de insegurança alimentar, de insegurança familiar no quesito ter dinheiro para pagar as contas. Então a gente vai ver ao longo da história, né, a família do Zezé precisando se mudar de um lugar pro outro também, porque, né, as contas e as dívidas da casa anterior já estão num nível que eles nunca vão conseguir, né, sanar. E a gente tem essa história sendo ambientada no interior do Rio de Janeiro, se eu me lembro bem, é Bangu. E a gente vai ter a história desse garoto, que é um menino que vem dessa família que já é, assim, desestruturada financeiramente, porém tem toda uma bagagem envolvendo o que essa falta de estrutura, sabe, causa na forma como a família trata esse menino, né, principalmente os pais, porque a gente tem aqui uma criança que é muito travessa, como todas as crianças, né, ele é muito travesso, ele é muito, tem uma imaginação muito fértil e tal, então ele acaba fazendo traquinagens e coisas, assim, que são típicas de criança, que fazem com que ele apanhe muito. Então, com a falta de recurso, né, porque os pais estão sempre ali focados em trabalhar pra fazer o dinheiro entrar dentro de casa e alimentar os filhos, eles acabam também pecando, na verdade, deixando de lado a questão do afeto. Então o afeto é uma coisa que o Zezé nunca teve na sua família. Ele vai encontrar isso de uma forma inusitada em um personagem que vai surgir na vida dele, né, que é o Portuga, que é um cara que a princípio eles não se dão bem, né, o Zezé tem uma raiva do Portuga por um motivo específico, porém ele já vê que essa amizade vai crescer pra algo mais, e é a partir do convívio dele com o Portuga que ele vai descobrir o que é verdadeiramente o afeto. É um livro muito emocionante também, muito triste, e que tem também adaptação pro cinema. Teve um filme que saiu acho que em 2013, que é o mais recente, que também é muito emocionante, então deixa aqui a recomendação. E é um livro que eu acho que todo mundo deveria ler também, traz assim um retrato muito particular enfim, né, da sociedade brasileira também dessa época, pela perspectiva de uma criança, que eu acho que é ainda mais emocionante, ainda mais importante também a gente ver histórias que vão mostrar pra gente, né, a visão de uma criança e a realidade de uma criança que convive num contexto como o do Zezé. Outro livro que também vai trazer a realidade muito dura de crianças, e foi um dos que eu mais amei ter lido e que eu acho que todo mundo deveria ler, é O Capitães da Areia, do Jorge Amado. Eu amei esse livro, foi o único que eu li do autor até o momento, e esse é um livro que, confesso, assim, em termos de edição, ó, ele tem, nessa minha edição aqui de bolso da Companhia das Letras, ele tem uma letra bem pequenininha, então pra mim foi meio penoso nesse sentido. Mas aqui a gente tem a história que o autor vai contar sobre os Capitães da Areia, que é um grupo de crianças marginais de Salvador, né? Marginais porque estão à margem da sociedade. São crianças que são órfãs, fugiram de casa por algum motivo, assim, crianças que não tiveram nenhum amparo do Estado e que encontraram, né, uma família entre eles ali, porém são crianças que precisam buscar o seu próprio sustento. Então são crianças que vão fazer isso de forma muitas vezes, né, na maioria das vezes, ilegais. Então acabam se tornando aquelas crianças que todo mundo olha e bate o olho assim e fala, nossa, é um delinquente, chama a FEBEM pra levar essas crianças, sabe, esse tipo de coisa. E assim, aqui o autor vai trazer o outro lado da moeda, porque
a maioria das pessoas, né, quando vem crianças ou jovens participando desse tipo de ação, né, em que eles vão fazer, como as que fazem aqui no livro, né, a maioria das pessoas vão ter essa visão de tentar resolver o problema, sabe, dando a punição, mas enfim, a gente vai vendo aqui ao longo dessa leitura que o problema ele é muito mais lá embaixo, ele é uma questão muito estrutural, que precisa de várias outras ações, principalmente governamentais, para fazer com que esse tipo de situação mude, e não somente voltado para o transtorno que esse tipo de situação gera em pessoas privilegiadas, mas, acima de tudo, para garantir que essas crianças sejam amparadas, que elas tenham acesso à alimentação, à educação e assim, as coisas básicas que são necessárias para que uma criança se transforme em um adulto, sabe? Que tenha possibilidade de garantir o próprio sustento. Enfim, a gente vai ver muito disso aqui nesse livro, sobre como toda essa questão é muito estrutural, e eu acho que é muito, muito necessário que a gente leia esse livro. Eu lembro que quando eu terminei essa história, e até hoje, assim, por muito tempo, quando eu vejo uma pessoa em situação de rua, eu fico muito me lembrando dessa história e lembrando das coisas que eu pensei e que eu refleti enquanto eu fazia essa leitura, sobre como tudo é muito mais, assim, muito mais profundo, tudo é muito mais, sabe, tem motivos e questões muito além, sabe, muito mais profundas do que aquilo que você tá vendo ali, sabe. Então esse é um livro que retrata muito isso, que é um ótimo, assim, uma ótima opção de leitura aí pra você ter essa noção, ter essas reflexões e, sabe, enxergar a coisa por uma outra ótica. Um outro livro que eu acho que todo mundo deveria ler é O Holocausto Brasileiro, da Daniela Arbex. Aqui a gente tem um livro que é um relato jornalístico que a Daniela fez sobre uma pesquisa, né, que ela fez aí por muito tempo, com relação ao hospício. Na verdade, não é bem hospício o nome que se dava na época, era um hospital manicomial. Até hoje também a palavra hospício não é mais utilizada, enfim, era um hospital manicomial que ficava em Barbacena e que, assim, por muito tempo ficou ativo, né, por muitos e muitos anos, e que tecnicamente seria ali, né, um espaço para assim, tratar e reinserir pessoas que precisassem de tratamento psiquiátrico. Porém, a gente vê, né, através desse livro, dessa leitura, que não era bem assim que as coisas funcionavam. O hospital, né, ali de Barbacena, ele abrigou muito mais gente do que ele suportava, do que a capacidade dele. Sério, assim, muito mais, no nível que as pessoas não tinham leito pra dormir, elas dormiam amontoadas no chão, elas não tinham, elas não recebiam o mínimo, sabe, pra viver com dignidade ali dentro. Então eram fezes pra todos os lados, eles não tinham acesso a, sabe, tratamento de esgoto, a água encanada e muitas outras coisas básicas, sabe, necessidades básicas que não chegavam até essas pessoas e que faziam com que elas vivessem em situações absolutamente insalubres ali dentro. Além disso, a gente vai ver também sobre o contexto social em que esse hospital estava inserido, porque a gente, né, ao longo da leitura percebe que não eram somente pessoas com alguma necessidade psiquiátrica que estavam ali dentro. Todos os párias, entre aspas, assim, que a sociedade considerava na época, eram enviados para esse hospital. Por exemplo, mulheres de famílias abastadas, né, meninas, filhas, enfim, de famílias ricas, né, que acabavam engravidando fora do casamento, eram enviadas pra lá como, né, uma forma de se livrar do problema, né? E várias pessoas com diferentes situações de vida, que muitas vezes não tinham nenhum problema, né, a ser tratado, né, cunho psiquiátrico, eram enviados lá pra dentro, sabe? Pra ficar lá e ser uma espécie de limpa social que era feita na época. Então, por isso também o hospital geralmente ficava super lotado, as pessoas se amontoavam. Na época de frio eles não tinham com que se cobrir, então ficava uma pessoa em cima da outra. Inclusive tem fotos dentro do livro em que a gente vê mais, assim, sabe, de forma vívida como que era a situação deles, como que eles viviam ali dentro, e tinha muito abuso que as pessoas sofriam por parte, né, das pessoas que trabalhavam lá dentro. Enfim, gente, era um cenário de horror. Inclusive o título, né, do livro tem muito a ver com isso, porque foi uma das instituições brasileiras em que mais morriam pessoas, e os corpos eram depois enviados, na verdade vendidos, para universidades de medicina que tinham curso de medicina. Então tem toda uma questão, assim, muito horrível envolvendo, né, o funcionamento dessa instituição. Porém, é uma realidade que o nosso país vivenciou, que tá na nossa história aí, né, uma história muito triste, muito horrível, porém fez parte e a gente não pode simplesmente esquecer, né? A gente precisa, inclusive, eu acho que conversar mais a respeito e, de certa forma, honrar a memória das pessoas que passaram por lá. Como eu falei, tá sendo produzida uma série, se não me engano, pela Netflix sobre essa história, então eu deixo aqui a recomendação pra você ler esse livro, porque, sério, assim, todo mundo precisa conhecer esse capítulo
tão revoltante da nossa história e entender até que ponto a gente tá, assim, as pessoas na época, e eu acredito que hoje, né, não seja muito diferente, as pessoas estavam dispostas a chegar em busca da, sei lá, da higiene social, digamos assim, sabe? A higiene de limpar a sociedade daquilo que as pessoas privilegiadas, ricas, enfim, consideravam como o lixo da sociedade, sabe? Então, assim, é muito, muito necessário. Por fim, aí, né, vou falar sobre o último livro, que é a Menção Honrosa. Eu vou comentar sobre o Olhos d'Água, da Conceição Evaristo. Esse é um livro que tem uma coletânea de 15 contos da autora, que também nasceu numa favela do sul de Minas Gerais, se eu não me engano é de Belo Horizonte. E a gente tem aqui, na verdade é do sul de Belo Horizonte, não é de Minas Gerais, é isso aí. E a gente entende um pouco sobre a história da Conceição aqui, né, na orelha do livro, que a gente vai ter uma pequena biografia dela, né, sobre como foi a vida difícil que ela teve, na verdade, né, por boa parte ali da sua vida, já que agora ela tem condições de vida um pouco mais confortáveis do que no início da sua vida, mas sobre tudo aquilo que ela precisou fazer e viver, né, ao longo dos seus primeiros anos de vida, né, até chegar na vida adulta, sendo uma mulher preta que nasceu na favela, né, uma condição de familiar, assim, também muito instável, com muita pobreza, e tudo que ela precisou fazer pra trazer o sustento pra sua família desde muito cedo, né, muitas vezes até é o caso de muitas pessoas, na verdade, né, que a infância é colocada de lado muito cedo, porque essas pessoas precisam logo cedo também começar a trabalhar pra trazer o sustento pra casa, pra ajudar nas contas de casa. Então a gente tem um pouco disso aqui, inclusive através dos contos que ela vai trazer, em que ela vai trazer recortes de diferentes vivências de pessoas que são também, né, marginalizadas, que vivem em favelas, que enfrentam diferentes situações e que precisam tomar escolhas, em muitos casos, muito difíceis, por causa da sua condição social. Então aqui a gente tem diferentes temas também sendo abordados, como a violência, a insalubridade, a questão da insegurança nas favelas, também a questão da fome, né, da precariedade de alimento, a precariedade não só de possibilidades, mas também de oportunidades para as pessoas, né, terem condições de vida melhores e tomarem escolhas que muitas vezes elas, né, não querem tomar uma escolha difícil, então elas terem a oportunidade de escolher algo melhor pra si. Então aqui a gente tem contos que vão, né, trabalhar diferentes temas, e são contos também que, apesar de muito curtos, né, de pouquíssimas páginas, eles são muito certeiros no sentido de fazer, sabe, te dar um baque, fazer você refletir e pensar sobre aquilo que você tá lendo, sobre uma realidade que, como eu falei, né, anteriormente, muitas vezes não é a sua realidade, mas que ainda assim não é porque você vive que não existe, né, e que em muitos casos a gente pode usar a literatura como um artifício de nos aproximar de algo que a gente não vive, de algo que a gente muitas vezes vê, assim, na distância da nossa bolha. Então eu deixo aqui essa recomendação também pra vocês, como mais um livro que eu acredito que todo brasileiro deveria ler. E era isso, gente. Essas eram as minhas recomendações pra vocês hoje. Agora eu quero pedir que você me recomende livros da literatura brasileira que você acredita que todo brasileiro deveria ler. Comenta aqui embaixo, porque eu adoro pegar recomendações de livros com vocês, então eu tô sempre lendo os comentários, e outras pessoas também acabam lendo aqui os comentários e pegando outras recomendações também. Eu vou ficando por aqui, não sem antes agradecer aos apoiadores do Catarse. Galera, muito obrigada pelo apoio de sempre. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo grande e até lá. Tchau, tchau.